Olá, que a paz maravilhosa de Jesus reine em nossos corações. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 9, dos versículos 23 a 26. Assim está escrito: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Portanto, qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Esse é o texto para a meditação de hoje, falando sobre 3 marcas dos que seguem a Jesus. O relato nos afirma Jesus em mais uma oportunidade para ensinar aos seus discípulos e àqueles que o acompanhavam na sua jornada aqui por esta terra. Chegou em dado momento que Lucas deixou registrado a mensagem de Jesus. E ele não dizia a um grupo em particular. Jesus não era exclusivista. Jesus abria oportunidade. E aqui nós encontramos que começa nos dizendo: e dizia a todos. Significa dizer que Jesus não fazia distinção nem discriminação de quem quer que fosse, uma vez que estivesse próximo a ele e estivesse atento às suas palavras. Todo o convite, toda a palavra e ensino de Jesus era abrangente, alcançava a todos os que estavam ali à sua volta. E ficou registrado porque a palavra de Deus, ela é atemporal, ela não foi feita somente para aquele tempo, mas ela também é para todos os tempos e em todas as épocas. Por isso é que hoje esta palavra dita àquele dia por Jesus, ele hoje está dizendo a mim, ele está dizendo a você, ele está dizendo a cada um de nós. Importa saber como é que nós vamos reagir ou responder diante da palavra de Jesus, porque ele está dizendo a todos. Então eu estou incluído, você está incluído, nós estamos incluídos, todos estão inclusos neste chamado de Jesus. E o que é que Jesus diz-nos aqui? Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, foi de maneira simples e bem objetiva que Jesus falou sobre este ponto. E depois nós vamos observar, dentro desta maneira bem objetiva com que Jesus falou, capaz de todos entenderem perfeitamente o que era que Jesus estava dizendo. Ele diz o seguinte: olha, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. As pessoas pensam que está nelas o poder de salvar a sua vida, de livrar, de preservar, de tantas coisas. Mas Jesus afirmou aqui que qualquer que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas qualquer que a perder por amor de mim, ou seja, qualquer que abrir mão da sua vida por amor a Jesus, para permitir que Jesus domine, dirija e oriente a sua vida,
este a salvará. Porque em Jesus nada se perde, tudo se ganha na presença e na pessoa de Jesus. E então trouxe o relato dizendo que aproveita ao homem granjear o mundo inteiro, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Há pessoas que são direcionadas para possuir coisas, para ganhar coisas. Não importa se neste afã, nesta busca, ele vai se perder. O intuito dele é ganhar, é granjear. Mas Jesus disse que que aproveita o homem ganhar tudo, granjear o mundo todo, ganhar amigos, ganhar bens, ganhar fama e perder-se a si mesmo. Qual o valor desta vida? Que no final ela vai ser considerada como perdida. Não encontramos nenhum valor significativo neste tipo de vida. E outra coisa que Jesus disse é que aquele que se envergonhar dele e das suas palavras aqui na terra, ele se envergonhará destes no céu diante do seu Pai. Bom, mas o que nos propomos é a examinar sobre as 3 marcas dos que seguem a Jesus. Eu disse aqui a princípio o que o Senhor Jesus disse: se alguém quiser. Bem, se alguém quer vir após mim. Nós encontramos que quando Jesus começou o seu ministério, ele saiu chamando: vinde após mim, vinde após mim, vem e segue-me, vem e segue-me. E ele foi chamando estas pessoas. Ele não as obrigou a vir, mas ele convidou. Ele disse: vinde. Por que que ele não obrigou? Porque há no ser humano o livre-arbítrio, a liberdade de escolher, e as pessoas, em sã consciência, podem ouvir um chamado deste e atender ou rejeitar. E assim aconteceu. Muitos atenderam o chamado de Jesus, mas muitos também rejeitaram o chamado de Jesus, procurando ganhar a sua própria vida, e tornaram-se perdendo-se. E aqueles que ouviram e atentaram, eles se entregaram a Cristo para servir e para segui-lo. Então, o primeiro ponto, Jesus chama a todos, mas coloca diante de cada ser humano, de cada indivíduo, a responsabilidade. Quando ele diz: se alguém quiser vir após mim. Aqui está falando sobre a condição da pessoa de vir após Jesus, na condição de um discípulo, de um aprendiz, de um seguidor de Jesus, alguém que vai, a partir de então, direcionar-se para seguir pelas pisadas e pelos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Então, esta primeira marca dos que seguem a Jesus, onde está escrito: se alguém quer vir após mim. Isto traz-nos a marca da disponibilidade. Existem pessoas que nunca estão disponíveis. Sempre está lá, indisponível, indisponível. Mas para Jesus, a estes que ele chama, as pessoas têm que aproveitar a oportunidade de avaliar este convite e colocar-se em disponibilidade. Ele disse: se é a condição. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, se alguém quer me acompanhar, se alguém se dispuser a vir comigo, é o que Jesus está dizendo. Se alguém quiser vir após mim. Então, este primeiro ponto é a disponibilidade. A pessoa tem que querer. E este querer
não é um querer imposto, obrigatório, alguém exigindo, mas ele próprio de si, ao perceber e receber este convite de Jesus, se alguém. Então ele não disse que é um grupo exclusivo, é somente para um número de pessoas reduzido e os demais estão fora deste alcance. Não. O alcance é universal, é para todos. Por isso Jesus diz: se alguém quer vir após mim. Então vir após Jesus significa disponibilidade. Estar pronto, estar disponível, estar disposto a vir para seguir junto com Jesus. Seguir acompanhando os passos de Jesus. Seguir observando e obedecendo ao que Jesus fará e ensinará dali por diante. Aquela vida será marcada por aquele exemplo de Jesus. Então, a primeira marca dos que seguem a Jesus é que ele deve estar disponível. Você está disponível para servir a Deus? Quantas pessoas que já vieram a Cristo, mas nunca se colocaram em disponibilidade? Sempre querem ser senhor na situação e em todas as coisas. Não é alguém que está disponível para colocar-se diante do Senhor Jesus e seguir dele as orientações e os ensinamentos que serão ministrados por Jesus. Mas o que ele diz é: se alguém quiser vir após mim. Uma vez que este chamado foi feito e as pessoas que ouviram, entenderam, compreenderam e decidiram vir após o Senhor Jesus, vir no intuito de ser dele um seguidor, um discípulo, um aprendiz, alguém que ia aprender com Jesus e segui-lo pelo caminho. Então, Jesus colocou as 3 marcas. Primeiro, a pessoa precisa ter a disponibilidade. Disponibilidade. Muitos querem, muitos aceitam, se colocam disponíveis, e muitos não se colocam disponíveis para Jesus. Então esta é a primeira marca dos que seguem a Jesus. A segunda marca está aqui na continuação. Bem, uma vez que ouviu, que atendeu o convite de Jesus, que se disponibilizou para vir, então nós encontramos aqui agora 3 situações que o Senhor Jesus coloca diante da pessoa. Primeiro, uma vez que a pessoa veio para seguir, então agora existem as orientações de Jesus. Antes da pessoa se disponibilizar para segui-lo, não há nenhuma orientação neste sentido. Primeiro, é preciso ver qual será a decisão da pessoa a este convite. Uma vez que ela veio mostrando disponibilidade para estar e seguir a Jesus, então o Senhor Jesus diz. O que é que Jesus diz? Primeiro, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é a renúncia, é abrir mão dos nossos direitos e vontades e nos colocar à disposição do Senhor Jesus para que a vontade dele se estabeleça na nossa vida e nós possamos, então, estar livres, disponíveis diante da presença dele, sem nenhum peso a nos oprimir e nos puxar para o outro lado. Então, é quando nós abrimos mão, renunciar é desapegar-se, é abrir mão, é deixar para trás aquilo que não vai contribuir, que não vai cooperar para aquele chamado
que eu estou recebendo da parte do Senhor Jesus. Então, é preciso haver a renúncia. E esta renúncia, que é o chamado negar-se a si mesmo e abrir mão dos seus direitos para viver na dimensão que será colocada por Jesus para o nosso viver dali por diante. A semelhança do que diz Paulo: já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, esta renúncia leva-nos a abrir mão. E como Paulo disse, a ninguém procurou conhecer senão a Jesus Cristo, o crucificado. Então, quando a pessoa se dispõe a vir após o Senhor Jesus, o primeiro ponto que nós observamos aqui é que ela precisa da renúncia. Esta renúncia é abrir mão, renunciar a si mesmo, renunciar a si, renunciar aos seus bens, renunciar aos seus títulos, renunciar a tudo aquilo que antes ocupava o centro da sua vida, mas que agora, seguindo a Jesus, ele abre mão destas coisas e, como Paulo disse, para ganhar o melhor. E o melhor é Jesus. Ele abriu mão de tudo, considerou todas as coisas que ele possuía anteriormente simplesmente como esterco, para poder ganhar a Cristo, o que é muito melhor. Então a renúncia vai nos colocar na condição de abrir mão daquilo que vai nos atrapalhar na maneira em que vamos seguir a Jesus. Então, a renúncia faz parte daqueles que seguem a Jesus. Se não houver renúncia, não tem como identificar-se com Cristo. Se a pessoa não abrir mão, como ela vai dizer que é um com Cristo, que é um seguidor de Cristo? Se há interesses secundários na vida. Então a renúncia leva-nos a abrir mão de tudo e focar a nossa vida e o nosso coração num só objetivo, numa só direção, que é seguir a Jesus. Seguir a Jesus, por onde quer que ele for e nos conduzir. Terceiro, então já vimos, se alguém quer vir após mim, falando da disponibilidade para se colocar diante de Jesus. O segundo ponto, ou marca, negar-se a si mesmo. É abrir mão, é renunciar. Terceira marca é: tome cada dia a sua cruz. Então, esta cruz que precisamos tomar é a cruz que o Senhor Jesus apresenta diante de nós. E esta cruz, nós devemos tomá-la diariamente. Não é uma vez e está tudo feito, mas todos os dias nós temos o dever de tomar a nossa cruz, já tendo feito a disponibilidade, a renúncia. Agora, tomar a cruz significa o sacrifício, porque a cruz significou para Jesus o sacrifício da sua vida, quando ele entregou-se lá no alto do Calvário a favor de todos nós. Então é o sacrifício. E a nossa vida também, ela deve estar a serviço de Jesus. Uma vez que nos disponibilizamos para vir, nos disponibilizamos em renunciar, agora é tomar a nossa cruz e seguir. É como Paulo escreveu aos Romanos, do capítulo 12, versículo 1. Apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a condição dos que seguem a Jesus.
ter uma vida entregue totalmente nas mãos do Senhor Jesus e deixar que Jesus a guie, a oriente e a leve por onde houver necessidade. Então, o sacrifício é: tome cada dia a sua cruz e siga-me. É um sacrifício diário. Todos os dias nós temos que colocar a nossa vida em sacrifício diante do Senhor e carregar a nossa cruz. E não olhar a este mundo, as ofertas, as oportunidades que se apresentam, porque nós estamos seguindo a Jesus. E quem segue a Jesus não tem tempo de ocupar-se com outras coisas ou distraí-la com as mesmas, porque ele está comprometido diariamente com o Senhor Jesus. Você tem levado a sua cruz diariamente? Ou em algumas vezes você deixa ela, parece que num canto, e segue o seu caminho? E depois você tenta vir e pegar a cruz e seguir. Não dá certo. Não tem como. Uma vez que teve a disponibilidade, a renúncia, o sacrifício, é a sequência da vida. É colocar-se para ser útil nas mãos do Senhor. Toma a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus pelo caminho é a melhor das escolhas que pudermos fazer aqui em vida. E este convite está direcionado a todos, indistintamente. Então, seguir a Jesus é deixar as redes, é deixar os barcos, é seguir o caminho que Jesus coloca. Ser o discípulo é seguir sem olhar para trás. É estar fundamentado num caminhar profundo e diário com a pessoa de Jesus. É não abrir mão deste comprometimento. Então, o que Jesus diz aqui traz para nós responsabilidades. Quando ele diz: se alguém quer vir após mim. Você que hoje está servindo a Cristo, um dia você ouviu o chamado para a salvação. Você não foi obrigado a vir, você foi convidado. E você disponibilizou-se para crer. E chegando a Cristo, ele salvou, porque ele nos chama para si. A nós compete aceitar ou rejeitar. Felizes os que aceitam, porque encontram em Jesus a salvação, a libertação e a transformação e desfrutam de salvação e vida eterna. Mas aqueles que o rejeitam desprezam todas estas coisas e perdem-se ao longo da vida. Então, eu e você, que chegamos a Cristo, nós agora temos o dever de renunciar, conforme Jesus, negar-se a si mesmo. Em outro ponto ele diz: renuncia a tudo que tem. Não é colocar-se como prioridade. É colocar Jesus como primeiro na nossa vida. E nós, como seus seguidores, caminhando e seguindo junto a Jesus, para entender e aprender dele e fazer a sua vontade, conforme é o seu propósito para a vida de cada um de nós. Então, renunciar. E terceiro, como disse, é o sacrifício. É tomar a cruz dia a dia e seguir a Jesus pelo caminho. O apóstolo Paulo disse: todos os dias somos entregues ao matadouro. O que é ser entregue ao matadouro? É o sacrifício. É colocar a vida diante do Senhor para segui-lo sem recuar, sem desanimar, sem olhar atrás, seguindo avante, sempre comprometido com o Senhor Jesus. Então aqui está para nós 3 marcas dos que seguem a Jesus: a marca da disponibilidade, a marca da renúncia e a marca do sacrifício. Estas marcas fazem parte da tua vida? Estas marcas
fazem parte da minha vida? Estas marcas fazem parte da nossa vida? Foi o que Jesus disse. E ele disse a todos. Então, alcançou a mim e alcançou a você também. E nós agora estamos dentro desta palavra de Jesus, que uma vez convidados por ele, nos disponibilizamos a vir. E ao vir, ele disse, agora, para o próximo passo, vocês devem renunciar, negar-se a si mesmo. É o primeiro ponto. A disponibilidade, agora vem a renúncia. São as normas do reino de Deus. A renúncia. Depois de termos feito a renúncia, temos uma cruz. Pegue dia a dia a sua cruz, dia a dia, e siga-me. Venha após mim. Seguir a Jesus é ir após Jesus. Então aqui está, para o verdadeiro discípulo de Jesus, 3 marcas que não pode faltar na sua vida. É a marca da disponibilidade, é a marca da renúncia e é a marca do sacrifício. Havendo em nós estas 3 marcas, elas nos identificam que nós, na verdade, estamos seguindo a Jesus. E seguindo com alegria, seguindo com gratidão, seguindo com fé, com esperança, com expectativa, com lealdade e transparência diante do Senhor. Nada a esconder, mas tudo a descoberto diante do Senhor. Porque quando nós seguimos pela disponibilidade e chegamos à renúncia, nós abrimos mão de tudo. Então não há nada em nós que esteja agora oculto. Tudo está aberto, tudo está transparente diante do Senhor. E para ir adiante, nós precisamos ter a marca do sacrifício, tomar a nossa cruz e seguir. Não podemos reclamar. Ah, minha cruz é pesada. Ah, a cruz de fulano é leve. A minha é tão difícil, é tão pesada. Mas não abandone a sua cruz. Não a corte. Não a deixe pelo caminho. Esta cruz, que significa o sacrifício da nossa vida, entregue totalmente nas mãos do Senhor Jesus, nós precisamos levá-la até o fim. E no final da nossa caminhada, esta cruz que nós tomamos ao seguir a Jesus, ela será trocada por uma coroa, uma recompensa de Deus para aqueles que se mantiverem fiéis diante da sua presença, seguindo a Jesus. 3 marcas dos que seguem a Jesus: disponibilidade, renúncia e sacrifício. Que isto possa ficar bem vivo dentro do nosso coração e possamos avaliar todos os dias se continuamos disponíveis para o Senhor, renunciando àquilo que não glorifica e não condiz com a vida de quem serve a Deus, assumindo a nossa cruz, que é o sacrifício, e seguindo a Jesus com celebração, com honra, com glória, com louvor, com majestade, com ações de graças, porque Ele está nos encaminhando para o melhor lugar, a presença de Deus, a eternidade, para vivermos com Ele. Enquanto aqui, é preciso que estas marcas fiquem indeléveis na nossa vida. Estas marcas nunca se apaguem. A disponibilidade, a renúncia e o sacrifício. Que isto seja real hoje na minha vida, na tua vida, na vida de cada um de nós. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre.
Amém.